pergunta que norteia o pensamento filosófico a partir da América Latina é possível se fazer uma filosofia latino-americana? Esse foi o ponto de partida de alguns pensadores aqui do sul do continente, né? Continente americano, mas da parte sul, que resolveram investigar a possibilidade de se fazer filosofia a partir do pensamento, a partir da realidade latino-americana. E a partir dessa reflexão, a partir dessas inquietações, então foram surgindo, né, reflexões e pensamentos a respeito do que seria uma filosofia a partir da América Latina. Então, a partir desse momento, no final da década de 60, início dos anos 70, o pensamento filosófico latino-americano foi sendo gerado, foi sendo gestado a partir de críticas, né? Críticas aos eixos de poder, né, do hemisfério norte, críticas à colonização, né? Por isso que as pessoas tratam até mesmo dessa teologia como uma teologia decolonial, e críticas aos modelos de maneira geral hegemônicos da sociedade, né? Então você tem aí esse ponto de partida, a partir de pensadores como Bondi, né, como Walter Mignolo, como Dussel, como vários outros, né, homens, Laclau, né, que até o próprio Henrique Dussel cita, e tantas outras pessoas, né? O próprio Paulo Freire, né, tido por Henrique Dussel como um grande pensador da perspectiva latino-americana e diz respeito à educação, né? Então, a filosofia latino-americana, o pensamento latino-americano, no geral, é um pensamento que se faz tecendo críticas aos mecanismos de poder, de dominação, que se fizeram perpetuar aqui no nosso continente, né? E aí você tem a dominação feminina, você tem a dominação política, você tem todo um sistema que legitima essa dominação, que é tratado aí pelo Henrique Dussel, por exemplo, né? Fazendo uma análise a partir de uma perspectiva do Hegel, que ele chama isso de totalidade, né? O que a totalidade é? A totalidade é aquilo que domina, né, e exclui a alteridade, né? Ela não trata a alteridade como algo que é inerente ao sistema, mas ela coloca isso como marginal. Então, a partir desse ponto marginal, que é a alteridade, que é o diferente, né? Então, se a alteridade ela não está contemplada nessa totalidade, então ele está de fato na exterioridade, que é outro conceito aí da filosofia latino-americana. Se é exterior, é um ponto fora, né, daquilo que o próprio Hegel vai chamar de dialética. Então, por isso que o Henrique Dussel vai trabalhar isso como analética. É um ponto, né, como ele mesmo coloca, mais alá da totalidade dialética. Então, a analética é o ponto de partida, a exclusão é o ponto de partida. O Henrique Dussel fala assim, né, nos seus livros, né, ele fala assim: quando um pobre grita, estou com fome, e ele está exterior ao sistema, ali começa o pensamento filosófico latino-americano. Por quê? Porque ele está gritando a partir de uma realidade exterior, ele está gritando a partir de uma realidade externa, ele está gritando a partir de um lugar que é não contemplado pelo sistema. Então, a partir desse momento, ou através desse momento, é feita então a discussão que vai gerar todo o sistema, que vai colocar então essas pessoas, o pobre, né, o excluído, o outro, no debate. Então, na busca, na reivindicação pela sua alteridade, né, como pessoa, um reconhecimento, e na reivindicação de si mesmo como sujeito da própria história. Então, a filosofia latino-americana da libertação, o próprio pensamento filosófico latino-americano, ele está centrado nisso, a partir de um lugar, né, de um não lugar, né, de um lugar que é negado, aí se começa a discussão. Então, por isso que a metodologia é a metodologia analética, ela é a parte de fora para tecer a dialética, que nega e absorve elementos. Então, basicamente, né, a gente fazendo uns shorts aí, né, um apanhado geral, essa a perspectiva do pensamento filosófico latino-americano, né? Então, essa perspectiva é muito trabalhada pelo Henrique Dussel, mas também por outros pensadores, como eu disse, Walter Mignolo, né, e outros tantos.